Eu vi aqui agora, é porque infelizmente, eu deveria ter recorrido à inteligência artificial, que isso não aconteceria, mas enfim. Mas já fica aí as escusas por essa falha. E, bom, primeiramente agradecer mais uma vez poder participar aqui da segunda semana, né, de Direito do Consumidor, que a gente tem em comemoração ao Dia do Consumidor. Eu tive a oportunidade de participar também na primeira semana, a convite do nosso secretário Gutenberg, gentilmente sempre atrai, né, agrega todos os PROCONs, né, municipais, capital, para estarmos todos juntos, para poder fazer essa troca, esse aprendizado mútuo, né, que eu costumo falar que a cada encontro, a cada momento que a gente tem a oportunidade de estar juntos, a gente não é para ser um muro de lamentações, a gente sabe que todos temos os problemas, nós conhecemos os nossos problemas e todos nós conhecemos os problemas de cada um aqui. Mas quando a gente reúne o sistema, né, de defesa do consumidor, e aí eu não estou me referindo apenas a PROCON, né, o sistema como um todo, o sistema estadual, pelo menos aqui do Rio de Janeiro, que é um sistema que já funciona desde 2013, com o projeto de integração lá atrás, através do Ministério Público, que foi essa iniciativa lá atrás, e a gente hoje vê a estrutura que isso tomou através da SEDCOM, com o trabalho da Secretaria, que consegue trazer todos, organizar a estrutura. A gente tinha, como a doutora Cristiane muito bem colocou, eram reuniões que fazíamos na sala da Defensoria e ponto. E daqui a gente já criava diversas ações e políticas públicas em conjunto que deram muito certo. Inclusive, e tem dado certo até hoje. Então, a gente poder ver a proporção, a força que o sistema estadual de defesa do consumidor alcançou agora com a Secretaria Nacional, dando essa estruturação, esse apoio, esse suporte, para que a gente possa trabalhar de forma conjunta. Isso aí, para mim, é um presente enorme, uma alegria ver aonde a gente está chegando com esse sistema hoje. Então, agradecer, né, à Secretaria, a toda a equipe, ao PROCON estadual também, e a todos os PROCONs aqui presentes, PROCONs municipais, membros do sistema, mercado que também está aqui presente, participando, porque é fundamental o diálogo também com o mercado, participar dessa troca, nesse dia a dia com a gente, que é quem acaba vivendo também o dia a dia de nossas angústias, porque quando aperta lá no PROCON, é para eles que a gente liga, ó, não, vem aqui resolver isso, porque o problema é deles, não é nosso. Então, é mais ou menos essa troca, esse diálogo constante, esse aprendizado que a gente tem que estar sempre fomentando, né, e para buscar as soluções que não são fáceis. Quando me pediram aqui para falar do papel do PROCON, dos PROCONs na era digital, eu pensei, poxa, tem PROCON de tudo quanto é jeito, né? A gente aqui, eu estou falando, não estou falando de nível nacional, mas no estado do Rio nós temos já PROCONs de todos os tamanhos, formatos, que tem as suas peculiaridades. Eu pensei, bom, como é que a gente vai definir aí o papel do PROCON nesse momento aí de era digital? Difícil, mas eu falei assim, bom, vou começar então trazendo um pouquinho do histórico, assim, eu vou até pular boa parte, porque grande parte de história, do histórico aqui, o meu colega já trouxe anteriormente, mas assim, eu vou trazer um pouquinho do histórico do PROCON Carioca, que é o PROCON que eu atuo desde a fundação, em 2011. E trazer um pouquinho, né, dessa experiência. E por mais que hoje esteja assim, super comum nessa atuação do PROCON no ambiente digital e tal, mas lá atrás, quando o PROCON Carioca foi criado, né, a gente não tinha um PROCON ainda eletrônico, digamos assim. E o PROCON Carioca, ele foi um PROCON que ele já nasceu eletrônico. Então, ele foi inclusive o primeiro PROCON eletrônico que a gente teve, inclusive que serviu depois de inspiração para a plataforma consumidor.gov, que a gente já tinha um sistema, né, na ocasião a gente já tinha um sistema dentro da prefeitura, que a gente se utilizou desse sistema para fazer o atendimento dos consumidores, das demandas de consumo. Então, a gente já atendia de forma eletrônica, tanto pelo canal de atendimento da prefeitura, que era o 746 através do telefone, pelo aplicativo, a gente já nasceu com o aplicativo, então a gente já tinha o aplicativo também, atendimentos pelo site e, obviamente, a gente sabe que atendimento digital não vai resolver todos os problemas, a gente tem que atender todos os consumidores, então implementamos também o PROCON itinerante e os grandes mutirões de conciliação. Então, essas basicamente eram as nossas formas de atendimento lá atrás. E aí, eu lembro que nas reuniões de sistema, eu cansei de, né, foram várias ocasiões, você lembra bem disso, e que eu levava essa experiência para os PROCONs, que era exatamente
que existia um receio, mas espera aí, se a gente abrir para a internet, a gente não vai dar conta. Eu vou ter que vai transbordar de reclamação, meu PROCON e tal. Existia esse receio. E aí a gente foi, na época, desconstruindo isso, explicando, gente, não é assim, tem o público de balcão, tem o público da internet, e a gente consegue sim dar até agilidade nessa forma de atendimento e conseguir atender mais consumidores e alcançar mais consumidores também. Né? Porque, às vezes, o deslocamento acaba sendo um impedimento de acesso do consumidor. Então, você também proporcionar um atendimento, né, de forma eletrônica auxilia nesse processo. Então, nessa ocasião lá atrás, a gente pensando nisso, implementou, já nascemos dessa forma. Então, a gente, na verdade, fez o caminho inverso. A gente primeiro começou eletrônico e depois foi instalando o mecanismo presencial. E a partir daí, assim, essa expertise, né, a forma de atuação eletrônica, a gente conseguiu desmistificar esse medo, essa coisa que tinha, esse receio de que o PROCON não daria conta. E assim, quando eu falo PROCON Carioca, apesar de ser um PROCON Carioca, um PROCON de capital, as pessoas podem achar que é um PROCON enorme, estruturado, com centenas de servidores, e não é. Nós somos também bem enxutos, a gente tem uma estrutura bem enxuta e a gente consegue fazer bastante coisa. Então, assim, a ideia aqui, pelo menos, é passar um pouquinho, né, do nosso dia a dia e também pensar em o que a gente pode, de forma conjunta, de forma articulada, pensar em mecanismos de atuação aí com esse grande desafio, né, que a era digital nos traz, que a grande diferença é o seguinte: os problemas nem são tão diferentes, os problemas são os mesmos, só que a escalada desses problemas é que ficaram enormes com a questão da tecnologia e com a internet, que isso e a própria internet hoje possibilita que as relações de consumo aconteçam durante 24 horas. O que a gente tinha antigamente lá do horário de expediente, de 9 às 18, hoje em dia não tem. O comércio ele acontece o tempo todo. Então, por isso que a gente precisa, assim, de fato, pensar aí, né, construir mecanismos da nossa atuação continuar sendo efetiva e forte com essa nova, que não tão nova, né? Eu nem acho tão nova forma de se relacionar em relação a consumo. Tá, porque eu não tô... Peraí. Tá lá. Foi. Bom, vamos lá. Eu trouxe um pouquinho, né, e aí a experiência do PROCON Carioca, que eu acho que acaba sendo comum para todos os PROCONs aqui presentes. Né? A gente tem os 3 pilares principais de atuação. Os 3 pilares de atuação do PROCON Carioca, que eu acredito que você também coaduna com as atividades de vocês, que seria educação para o consumo, esse trabalho que a gente faz de conscientização, capacitação da população, né, dos consumidores e também de fornecedores, atendimento e a fiscalização. Nessa parte de educação, eu destaco a questão da capacitação. Na capacitação, a gente lá tem feito tanto para consumidores quanto para empresas e para os próprios servidores, né, que atuam ali no dia a dia do atendimento. A gente também faz capacitação constante para os atendentes, né, os agentes de proteção e defesa do consumidor lá do PROCON Carioca. Em relação à empresa, a gente já fez bastante capacitação, e é interessante que, assim, quando eu falo que a gente fez capacitação para a empresa, assim, a empresa que custeia isso, tá? Não é a gente pagando o curso para a empresa, não. Mas é no sentido de levar os principais problemas que a gente identifica nas fiscalizações, principalmente, né? E levar isso para o fornecedor para que ele busque formas de solucionar na causa raiz daquele problema. Exatamente para a gente não ficar naquela situação de enxugar gelo, de toda vez volta, notifica, a mesma coisa, o mesmo problema. Então a gente identifica uma situação específica, né, que normalmente isso é chegado para a gente através das fiscalizações. A gente vai, toda vez que a gente fiscaliza um mercado X, vê que tem produto fora da temperatura lá nas gôndolas, lá no freezer.
toda vez que a gente vai nesse mercado está dessa forma. O que a gente faz? Chama eles, ó, vamos fazer uma capacitação, entender por que isso está acontecendo, o que houve. A gente já conseguiu, através desse processo de educação e de diálogo, né, que se mudasse o processo de toda a parte de refrigeração de um determinado mercado e para que isso parasse de acontecer. Então, assim, para mim não é interessante ficar indo ao mercado, verificando o produto fora da temperatura, descartando, entendeu? Não, isso não é, o objetivo não é esse. Eu acho que quando a gente chega no auto de infração, significa que todo o nosso trabalho prévio fracassou. Então, o ideal é sempre promover o diálogo, tentar chamar para conversar, corrigir aquela falha. Claro, vai ter para quem quer melhorar, né? Porque também os que não querem não tem jeito. Mas a maioria tem, estou falando aqui de fornecedores de boa fé, a maioria tem esse perfil e querem sim atender melhor o seu cliente e que para a gente é o consumidor, então o objetivo é comum. Bom, em relação ao atendimento, né, como eu expliquei lá atrás, a gente já começou com atendimento eletrônico e logo em seguida, né, quando a gente entrou e se deparou com o SINDEC, né, que era o sistema nosso de âmbito nacional, imediatamente eu falei, não, o que a gente faz no nosso sistema tem que estar no SINDEC. Por quê? Exatamente como a gente colocou aqui. Não adianta a gente ter o dado espalhado. Sem isso, a gente não vai formular política pública de defesa do consumidor de forma efetiva. Então, como é que a gente fez isso na época? Nesse momento, lá atrás, a gente chegou a pensar em desenvolver também o sistema. A gente chegou a desenvolver. Só que o SINDEC, na ocasião, ele não suportava que você pudesse fazer essa interlocução do sistema. Então, na ocasião, eu optei por não fazer, porque para mim era mais, eu acho que era pior a gente não ter os dados consolidados do que eu ter um sistema que roda perfeitamente. Então, quando eu escutei muito aqui hoje, né, e aí eu ouso discordar de que o consumidor.gov, não é um sistema excelente, é um sistema excelente sim. Primeiro, claro, talvez operacionalmente possa ter alguns ajustes, tecnologicamente precise fazer, mas assim, é de excelência pela filosofia da ferramenta, como ela foi construída, para que ela foi construída e o alcance que ela está tendo e o empoderamento que ela dá para o consumidor. Então, assim, eu sou uma grande entusiasta dessa ferramenta, do consumidor.gov. O Procon Carioca, né, o modelo que a gente tinha serviu de piloto, né, para a elaboração do consumidor.gov. A gente fez, na época, foi em maio de 2014, o município do Rio foi o primeiro Procon a ter a plataforma, o primeiro consumidor, o primeiro local que implementou a plataforma foi no Rio de Janeiro. E eu participei ativamente tanto da construção, das reuniões de gestão, até da homologação. Eu ia lá para Brasília homologar o sistema, lá no Banco do Brasil. E assim, então, e por que, claro, naquele momento eu também pedi muito que os PROCONs tivessem acesso. Muito. Mas assim, foi voto vencido, ok. Mas pedi demais. Gente, tem que ter uma porta que o consumidor chega lá, não conseguiu resolver, deixa, né, PROCON, coloca no consumidor.gov e a gente teria um sistema só para tudo. Né? A minha ideia inicial era que o consumidor.gov fosse como se fosse o atendimento preliminar do SINDEC, que era o que a gente tinha antes. Então, assim, essa foi a minha sugestão na época. Mas, assim, eu até compreendo por que não foi dessa forma, né? Porque a gente precisava de uma adesão voluntária das empresas. Então, tinha que ser construído. Nada que é imposto funciona. Então, a gente até poderia botar, mas se as empresas não aderissem, também não ia adiantar. Então, eu acho que a gente conseguiu chegar num plano que não é o ideal, mas foi o possível, entendeu? E que eu acho que está dando super certo, tem dado super certo. E, claro, precisa evoluir, né? Como tudo que a gente fizer hoje, amanhã vai precisar evoluir, exatamente pelo que eu falei aqui da escalada, do momento que a gente está vivendo, que tudo está acontecendo muito mais rápido, né? Então, os problemas são cada dia mais, a cada hora que a gente está falando, está surgindo novos problemas, golpes principalmente, né? Golpes, a cada hora tem um golpe diferente. Enfim, para o consumidor, também entendo que
Eu soube, na verdade, recentemente, assim, vou dizer recentemente, mas ano passado, tecnicamente, ele é um sistema que não suporta as demandas de PROCON, e eu não sabia disso, soube isso através até de uma reunião que a gente teve do sistema com que o Vitor passou isso pra gente. Então, assim, isso aí tem que ser repensado, porque se não tem como esse sistema atender, ou vai ser feito um outro sistema, ou quem sabe, né, a evolução do... A evolução do... Não, eu acho que não precisa voltar a Sindete, mas talvez evoluir o Gov. Entendeu? Então, assim, a gente pode, eu acho que, pensar mecanismos para isso, né? E eu acho que, obviamente, não é a gente que decide, entendeu? Infelizmente, mas eu acho que mais a gente pode se impressionar para que a gente tenha, até para que a Secretaria Nacional ela tenha força para junto lá a Secretaria de Tecnologia, STI, né? Isso, junto à subsecretaria, para a gente poder auxiliá-los nessa demanda, porque assim, a secretaria também quer muito que funcione, né? A gente não está aqui em lados distintos, pelo contrário, está todo mundo querendo atender melhor o seu consumidor. E eu acho que isso é uma questão que de fato precisa melhorar. O pró-consumidor lá atrás, a gente também fez o piloto, mas na ocasião, né, o que foi passado na época, que ele ainda estava em construção, então por isso ainda não tinha o relatório, o módulo de relatório, mas que ele teria o módulo de relatório. Até porque se a gente soubesse que se o sistema não ia gerar relatório, ninguém tinha entrado no sistema que não gera relatório. Enfim, eu não sei em que pé que está isso, mas acredito que não tem a condição, né? O sistema não tem condição de melhoria. Sim, sim. Tem a manutenção evolutiva, ela pode acontecer, então. Não é o fim do mundo. Ah, que bom. Tá, então assim, o que a gente puder colaborar, por favor, porque assim, para a gente é de total importância e relevância que isso esteja a pleno vapor, até porque é dali que a gente formula políticas públicas de defesa do consumidor. Então a gente precisa desses dados e é bom para todo mundo, porque é bom para o mercado também. O mercado é muito ruim cada PROCON ter um sistema. É muito complicado, entendeu? Então, assim, eu acho que aí fica ruim para todo mundo, entendeu? Não é questão só que é pro consumidor, é um problema que é só para quem defende o consumidor, não. Mas vamos lá. Aí tem um pouquinho do atendimento, né? Eu coloquei as nossas formas de atendimento, eu já adiantei um pouquinho, não vou me estender. PROCON nos bairros, a PROCON itinerante, a gente começou com 2 vans que ficavam rodando a cidade. E aí, cada semana, cada um ia para um bairro diferente, era uma forma também de evitar o deslocamento do consumidor, a gente que levava o consumidor levava o PROCON até o consumidor. Outra coisa que a gente pensou, né, tá aqui Thiago Loyola, que é lá o nosso coordenador do PROCON da UCAM. A gente tem o UCAM é a Universidade Cândido Mendes, para quem não conhece, aqui no Rio. A gente faz alguns acordos de cooperação com as universidades, e aí as universidades a gente faz como se fosse pelo sistema, a gente cria como se fosse um posto, né, e esse posto faz atendimento também. E aí lá na Universidade Cândido Mendes, sob a coordenação do professor Thiago Loyola, a gente tem lá o PROCON, o CAN, que é dentro da universidade, funciona dentro da universidade, e a gente tem esse trabalho aí que também tem dado super certo, a gente acaba levando, de certa forma, em outros pontos da cidade, a gente acaba tendo um atendimento e que não nos demanda custo, porque é treinar e colocar o sistema. A estrutura a faculdade já tem, a universidade já tem os alunos que querem aprender, e eu acho que é super importante esse aprendizado para os alunos, nesse momento agora que a gente está vivendo essa virada de chave, né? Que eu acho que a maioria aqui, não sei se são advogados, mas foram todos na faculdade treinados para litigar. Agora, essa chave tem que virar.
Os estudantes hoje que não souberem buscar formas alternativas, administrativas de solução para os seus clientes, eles vão ficar para trás, porque o judiciário não está dando nada para ninguém. A solução dos problemas de consumo não está mais nas mãos do judiciário. Assim, se quiser resolver esses problemas que são do dia a dia, né, de todos nós, você levar para uma ação, as audiências, os juizados especiais, ele está totalmente desvirtuado, entendeu? Não tem, não existe mais conciliação de fato. A audiência sempre levanta, né? Você chega lá, sentou, levantou, tchau, não existe conciliação. O dano moral, estou aqui com a Thaís Pucci, nossa líder aí da tese da adequação inflacionária do dano moral, né, que muito bem teve teria que ter a adequação inflacionária da multa do PROCON também. Eu acho que a gente poderia pensar em construir essa tese também, como o Vitor colocou aqui, para a gente melhorar isso. Enfim, está bem ruim a solução para os consumidores no judiciário. E o que a gente vê é o seguinte: com essa escalada do mundo digital, da era digital, da tecnologia, o volume de demandas, e o crescente volume de demandas, porque só cresce. O que está acontecendo? Ninguém dá conta. O judiciário não vai dar conta. Se pegar tudo isso e botar no PROCON, o PROCON também não vai dar conta. Entendeu? Porque o judiciário fala, olha só, eu quero primeiro a tentativa administrativa, e aí resolve todo mundo antes de entrar para ação e para o PROCON. E o PROCON vai dar conta? Então, assim, é isso. Não adianta tirar o problema da mesa dele e botar na minha. A gente tem que construir juntos. Tribunais, PROCONs, Senacom, Defensoria, o sistema todo tem que sentar e conversar para buscar uma solução para o que já está posto, que é isso, é essa evolução, essa escalada que a gente tem de demandas de consumo no país, que só vai aumentar. Então, se a gente continuar tratando os mesmos problemas das mesmas formas, não vamos chegar a lugar nenhum. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa... eu acho que no próximo eu coloquei ali... botei ali. Ali eu destaquei no atendimento, mas a gente tem outras propostas também que a gente já está atuando junto ao TJ daqui do Rio. Mas o núcleo de superendividamento, nós temos um núcleo no PROCON Carioca de atendimento ao consumidor superendividado, e também estamos formatando uma cooperação com o tribunal. Mas assim, o que a gente está querendo fazer é um pouco diferenciado, porque o que a gente percebe na prática? Está faltando ainda esse diálogo do consumidor, no caso aqui, do representante do consumidor, com os tribunais e a lei do superendividado. Entendeu? Parece que um está falando uma coisa, o outro está falando outra, e o outro está falando outra. Assim, eu acho que tem que sentar, tem que reunir, tem que dialogar, pensar, estruturar um fluxo que de fato funcione. Hoje, pelo menos eu não conheço nenhum caso que, para todas as pessoas que eu pergunto, né, como é que está a efetividade do núcleo? Ah, está ruim. Como é que está a efetividade das ações? Está ruim. Entendeu? Aí você pergunta para o judiciário, como é que está a questão das demandas? Melhorou? Não, está ruim. Então, está ruim para todo mundo também. Em relação à fiscalização, né, nós temos lá fiscalizações físicas, que é aquela nossa de ir até o local, verificar. Inclusive, essa semana tivemos aí, infelizmente, quase 300 quilos de descarte num supermercado. Assim, eu acho que me deparar com essas situações hoje, assim, eu não entendo como é que isso ainda pode acontecer, sabe? A gente tem... eu acho que uma coisa que é legal da gente fazer aí é conscientizar e chamar a população também para auxiliar nesse processo, para denunciar, sabe? Olha, identificou algum problema, denuncie, procure os canais dos órgãos, porque a gente faz as fiscalizações, né? O que leva a gente a fazer a fiscalização é exatamente as denúncias dos consumidores. Então, a gente pede bastante que os consumidores, né, identificando um problema na relação de consumo, que eles façam essa denúncia para que a gente possa verificar. Em paralelo, a gente também faz diversas ações de conscientização para o comerciante consciente. A gente faz fiscalização educativa, e quando tem algum... A cadastrada ali Mas já? Gente, vou correr, vamos lá, eu estou muito com fome.
Empresa Cadastrada é um programa que a gente tem de cadastro das empresas com o PROCON. O que acontece ali? A ideia é a gente já ter um cadastro prévio, alinhado com as empresas, com ponto focal, com tudo, para casos, demandas recorrentes, demandas pontuais e também para as ações, para os nossos processos sancionadores. Entendeu? E a gente poder, de repente, encaminhar, já ter um canal direto para notificação, ou para quando tiver alguma situação que demande uma manifestação, e que isso já seja pré-acordado. E como é que a gente consegue adesão, a tal da adesão voluntária, que é o que a gente precisa, né? Incentivos, eu acho que é isso. A gente tem o selo do PROCON Carioca, que a gente, na verdade, conta como boas práticas esse cadastro. Nós temos, falando um pouquinho do selo também, fazendo parênteses aqui, o consumidor.gov, a empresa que está inscrita no consumidor.gov, né, cadastrada no consumidor.gov, ela também é considerada como uma boa prática para aquisição do selo. Então, a gente pega situações que a gente entende que seria interessante para o fornecedor como um incentivo para poder melhorar, dentro do que é possível para eles também. Entendeu? Então, acho que é isso, essa construção conjunta. Quando a gente fez o selo, lá atrás, foi um selo que a gente depois criou por lei, inclusive. A construção dos critérios, tudo, a gente fez junto com os fornecedores. Fizemos várias reuniões, reunimos os fornecedores, chamamos para conversar o que é possível, o que não é possível, o que é interessante, o que não é interessante. Entendeu? Vai poder usar a marca, não vai poder usar a marca, porque a marca do PROCON agrega para a empresa. Então, assim, a gente fez todo esse diálogo prévio antes de lançar. Então, é um lançamento que a gente fez agora, mas que, na verdade, do cadastro, que também serve para a aquisição do nosso selo. A questão da atualização normativa, eu coloquei a atualização normativa aí, porque, assim, com essa questão da era digital, a gente também já está migrando, na verdade, já migramos, né? Processo eletrônico. Então, só quis chamar a atenção para essa questão da necessidade de uma atualização normativa, para estar tudo bem claro na hora que for fazer o processo sancionador, para estar tudo lá estipulado direitinho, para evitar aí futuras nulidades, ações, enfim, essas questões aí que eu acho que tem que estar muito bem estruturada nos órgãos. Na era digital, na verdade, transformação, o que eu trouxe aqui, né? Que a transformação digital, ela trouxe algumas garantias, ela trouxe várias garantias, né? Das compras online, direito de arrependimento, os prazos, segurança dos dados pessoais, né? E como é que a gente faz, né? Olha para isso tudo. Eu penso que como é que a gente vai, como é que seria nossa atuação de forma efetiva para tantas... Ali eu botei só 3 casos, mas assim, são inúmeros detalhes que a era digital trouxe para a gente de situações de relações de consumo. E eu acho que é isso, o acordo de cooperação que a gente tem com os outros órgãos. Eu acho que isso ajuda muito. Então, a gente está sempre trabalhando juntos, de forma articulada. Eu acho que, assim, aqui o sistema, o que estamos fazendo aqui hoje é para isso. A gente trocar nossas experiências, ver o que cada um pode contribuir para o outro, se ajudar, entendeu? E que o objetivo é comum, e quando eu falo aqui sistema, eu incluo também as empresas, porque as empresas também podem ajudar nessa questão da orientação, né, da organização, da melhoria das relações de consumo. Eu sempre digo que o PROCON não é um órgão arrecadador, o PROCON ele é um órgão de defesa do consumidor. Então, o objetivo é comum. A gente quer o consumidor bem atendido, a empresa quer o seu cliente bem atendido. Então, juntos, nós também podemos construir bastante coisas, situações de melhoria em relação a isso. E eu citei ali alguns acordos, algumas atuações conjuntas que a gente tem, do PROCON Carioca, a gente já tem cooperação com a AB, a ANP, a ANS, Defensoria, Ministério Público, a MPD, e agora, eu coloquei ali o PROCON Maricá, que a gente também tem atuação de troca, interlocução entre PROCONs, que eu também acho interessante. Então, algumas questões aí, PROCONs que queiram, eu acho interessante para a gente ter uma troca, ter um canal direto, ter um diálogo mais fluido,
também estamos à disposição aí para... Eu costumo falar assim, que eu sempre aprendo, mas às vezes eu doando eu aprendo, né? E vice-versa, eu acho que é isso, a relação sempre é de mão dupla. Então, também estamos à disposição para isso. E aí eu destaquei os desafios, eu acho que é bem na linha daqui do que o Eduardo falou, né? Que alguns desafios nessa era digital, assim, que eu vejo como mais urgente, né? Seria a expansão dos serviços online do sistema, que não são todos que ainda têm, enfim, tem locais que ainda precisam implementar, só que resguardando a base consolidada dos dados, que é exatamente o que a gente estava falando aqui. Não adianta cada um inventar um sistema, né? A gente tem que pensar um mecanismo de forma sistêmica mesmo, como um sistema. E aí quando eu falo sistema, eu também falo dos fornecedores, que é que são os usuários desse sistema, né? Não adianta pensar numa solução sem levar essa discussão para fora de casa. E aí tem que levar para o tribunal também, entendeu? Não dá para ser só a gente não tem como um sistema, estou falando aqui de um sistema estadual, ou só um sistema de defesa do consumidor, resolver essas demandas de consumo, esse volume de demandas de consumo com essa escalada que a gente teve tecnológica. Não tem como, vai ter que ser multidisciplinar mesmo. Para resolver as bets, tem que falar com a Secretaria de Prêmios e Apostas. Não tem como você tratar de bet sem ter essa interlocução. E o Ministério da Fazenda. Então, assim, se o Ministério da Justiça não tiver com o Ministério da Fazenda, eles não tiverem esse diálogo, o da Fazenda não resolve sozinho, o da Justiça não resolve sozinho. Então é isso, é essa coisa é exatamente isso, para a gente poder ter essa interlocução, um diálogo e buscar, de fato, ferramentas que sejam para todos. Eu acho que esse é o grande desafio. É o mundo ideal? É o mundo ideal, mas não é simples. Por isso, desafio. E em relação a um outro desafio seria o combate efetivo às fraudes e golpes digitais. Entendo sim que não é relação de consumo ou crimes, nem nada disso, mas eu tenho a convicção que a grande maioria desses golpes ocorrem decorrentes de vazamentos. De vazamentos, de trocas de tratamentos de dados, vendas de dados. E aí isso eu sei que aí nesse ponto interessa para nós sim, porque tem uma relação de consumo, existe uma quebra de confiança, o consumidor confia naquela empresa para onde ele entrega, deixa seus dados, e concordo também, se a plataforma que permite que isso aconteça, entendo também que teria responsabilização sim. E, por último, eu coloquei educação digital para os consumidores, por que eu coloquei isso? Porque assim, eu acredito que a informação, se a gente tivesse um direito básico, né, do consumidor, informação clara, adequada, expressiva, verdadeira, enfim, se a gente tivesse isso, né, de forma ampla, acho que 90% dos problemas de consumo a gente não teria hoje. Então, assim, a educação para o consumo, ela tem que ser permanente, tem que ser constante, tem que ser agora mais do que nunca. E ali eu coloquei, então, educação digital para os consumidores. Como ele tem que saber, como é que ele vai fazer uma compra, né, no aplicativo, quando é que ele vai fazer, como é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma aposta? Ele tem que saber que ele vai entrar lá, uma aposta não, né, um entretenimento, numa bet, ele tem que saber que lá, que o site que ele entra, tem que ter lá o final ponto .bet. Se for ponto .com, se for ponto não sei o quê, não é regular, não é regulamentado no país. E se tiver um problema, você não vai achar no consumidor.gov. E o consumidor não sabe disso. Então, assim, tem que saber. Claro que ele vai ter a livre escolha, mas não dá para dizer que foi porque quis, apostou porque quis. Não, então isso é nosso papel também. Fomentar a educação para o consumidor. E aí eu dei esse destaque, né, para essa educação digital. E aí eu acho que tem que ser, de fato, para consumidores, que é quem vai operacionar isso. Porque, assim, as empresas já têm os sistemas que fazem tudo. Então, realmente, assim, em termos de
vulnerabilidade, né? Aí, nesse caso, as empresas não vão ter essa vulnerabilidade que nós PROCONs e consumidores temos em relação a isso. Então, eu acho que, pelo contrário, os fornecedores deveriam, inclusive, auxiliar e fomentar esse tipo de ação, de conscientização para os seus consumidores que vão se utilizar desses serviços nessas plataformas. Então, acho que era só isso. Bom, é só isso, gente. Obrigada. Bom almoço. Obrigado, Renata. Pronto. Obrigado, Renata, pela sua participação, sua palestra. Acho que é bem a tônica do que a Secretaria de Estado tem procurado fazer através não só da Secretaria, mas do PROCON do Estado do Rio de Janeiro e da Escola de Defesa do Consumidor. Você falou muito agora, no final, enfatizou a questão da educação. A questão da educação ela já vem sendo tema recorrente nos últimos eventos grandes de direito do consumidor. Nós tivemos o Brasilcom aqui no Rio de Janeiro ano passado e foi muito falado sobre a questão da educação para o consumo. A gente planta a semente hoje para colher isso daqui a uns 5, 10 anos. Não é uma questão imediata, mas nós precisamos cada vez mais fomentar a educação. Então, essa é uma das determinações do nosso secretário Gutenberg Fonseca, e que tem sido seguida com brilhantismo pela doutora Ana Thaís, e nós estamos procurando fazer realmente essa educação para o consumo, não só para os consumidores, mas também buscando os fornecedores, que eles precisam ser nossos parceiros nisso, e para o sistema. Ontem tivemos aqui a reunião do sistema estadual e começamos a conversar, e uma das coisas que eu deixei bem claro aqui foi justamente a importância de que vocês, sistema, nos demandem também em relação a cursos, capacitações, sugiram, vamos participar. A gente precisa entender que nós somos um todo. Se ficar faltando alguém, não vai ter a mesma força. Precisamos, cada um de nós, nos ajudar. E aqui, também aproveito para falar uma coisa que nós conversamos no sistema, que estamos iniciando conversas com alguns colegas de escolas de defesa do consumidor espalhados pelo país, para que a gente possa se unir. Temos o Fórum dos PROCONs Mineiros, por que não fazermos um fórum, né, de escolas de defesa do consumidor nacional, para utilizarmos esse ambiente para tratar as questões do dia a dia, procurarmos as soluções e chegar nas reuniões do sistema. Exatamente, nós temos a Ana aqui da Escola Nacional, que vai ser falado, tem uma mesa específica sobre isso, justamente para mostrar a força, e a gente fez questão de incluir a mesa falando sobre a importância das escolas, para que cada um de nós possamos entender e difundir que a escola é essencial para a gente. Pode ter problema de política para qualquer lado, e aí eu estou falando no sentido lato mesmo, porque a gente sabe que temos dificuldade, mas quando você fala, isso da escola, as barreiras começam a se desfazer, porque escola lembra educação lembra, enfim, vai fazendo essa cadeia positiva, e nós precisamos disso, difundir. Então, eu conclamo a todos vocês do sistema e advogados, colegas advogados que nós temos aqui também, participem com a gente, participem dos nossos cursos. Se quiser alguma coisa em termos de ideia, passe as ideias para a gente vamos trabalhar em colaboração. Certo? Obrigado. Eu vou passar para você. Tem uma pergunta? Quem é que é a pergunta? A doutora lá atrás. Dani, pode levar um microfone para ela, por favor? Senão a gente não vai escutar. Embaixo. Bom dia, muito obrigada pela palestra, doutora Renata. Renata, né? Exato. Obrigada pela palestra, muito boa explanação. E o que me surgiu dúvida foi na hora que você falou das possibilidades que a gente precisa de encontrar, senão na justiça. Porque já está abarrotado de processos, a justiça hoje não consegue mais resolver as questões, foi a sua fala, e aí me gerou dúvida, porque
porque assim, hoje a gente tem a questão da justiça multiportas, né? Não só a organização judiciária, mas a reorganização judiciária, as outras várias formas de resolver autotutela, da composição, para poder buscar mediação, arbitragem, seja como for. Então eu queria exemplos de outras formas para a gente buscar, porque se no PROCON a gente não consegue o amparo do dano moral, só vai conseguir isso na justiça, como que a gente conseguiria, de repente, mediante uma mediação, porque as grandes empresas, você falou, né, sempre levantam nas audiências. Por quê? Porque elas não fazem acordo. Elas sempre deixam. Para elas é muito mais fácil arcar com o eventual dano moral, que é baixo, do que se regularizar e manter-se de acordo com as normas do código. Então elas não fazem, elas são arbitrárias em relação a isso. Então qual solução a senhora propõe para nós, operadores do direito? Obrigada. Bom, muito boa sua pergunta, viu? É a pergunta do milhão, né? A solução. Qual a solução? Todos os problemas, qual a solução? Mas vamos lá. Eu acho que é bem na linha do que a gente estava falando mesmo, do diálogo. Chamar todos os entes. A gente vai ter que chamar as empresas, porque olha só, isso que está acontecendo lá no judiciário, o judiciário não pode mais aceitar. Entendeu? E fortalecimento dos juizados especiais, eu acho que é isso, o resgate desse fortalecimento, porque foi totalmente desvirtuada a função dos juizados, o juizado não foi criado para o que ele é hoje, para o que a gente tem visto lá hoje, né? Então, fazer essa correção, e isso a gente não vai conseguir sozinho, então tem que ser o diálogo mesmo, chamar tribunal, chamar as empresas, chamar os PROCONs e pensar, montar um fluxo que resolva de fato essa situação. O PROCON sozinho não vai resolver. Traz todos os problemas para minha mesa? Não dá. Entendeu? E assim, tem questões que também não vale a pena ir para o judiciário. E aí? E a empresa não vai precisar também tomar nenhuma medida internamente para coibir? Se a gente vê que a gente está ali enxugando gelo. Entendeu? Porque tem muitas situações que não vale nem a pena ingressar com a ação no judiciário. Que vai ter que ir para o PROCON mesmo. Mas o PROCON também não pode ficar enxugando o gelo o tempo inteiro com os mesmos problemas e as mesmas demandas. Tem que chamar a empresa para sentar nessa mesa. Entendeu? Então, o fornecedor tem que estar nessa mesa, os tribunais têm que estar nessa mesa, né? Isso vai ter que ser, né? A gente está falando aqui do sistema estadual. Então, vamos lá. Começa em âmbito estadual. Rio de Janeiro é vitrine para o mundo. Entendeu? Vamos começar aqui. A gente começa, faz em âmbito estadual, leva para o nosso tribunal, vê o que a gente consegue e vai ser exemplos. Depois a gente, né, direciona para outros estados, direciona para outro, chega no governo federal, trazer o legislativo também para esse debate. Por que o legislativo não participa? A gente tem que ter essas... Por que até hoje é 3, 4, né? 34, 14, esqueci o nome da lei do 3415. A 3415 até hoje está engavetado perto de 3415. Entendeu? E que é super importante para a gente. Então é isso, chamar todo mundo, vamos juntar, né, pensar, pessoas que querem resolver também, porque não adianta, para também sentar para inglês ver não precisa. Mas assim, pessoas que de fato queiram resolver. Chama essas pessoas, vamos botar na mesa e vamos conversar e vamos buscar solução, porque o problema todo mundo já conhece. O problema não é novidade para ninguém. A questão é ver quem de fato quer resolver. Então assim, eu vou só aproveitar porque a gente já vai encerrar. Te respondi? Obrigada. Vou só aproveitar que a gente já quer encerrar. Não podia encerrar sem deixar um agradecimento muito especial para a Ana, porque eu falo toda hora. André também, que eu falo toda hora, né? Eu falei aqui do secretário do Gutenberg, falei do presidente do PROCON também, Marcelo Barbosa. Agradecer demais, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, né, aprendendo com vocês. Mas exaltar aí esse trabalho que vocês têm feito pela escola, que pô, é maravilhoso. Eu sou uma grande entusiasta também de educação para o consumo, então parabenizar por esse trabalho e agradecer pela oportunidade de poder estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Eu vou completar a resposta que a Latinha deu sobre a questão do... Tem muitos diretores de PROCON aqui, né? Quem trabalha em PROCON? Guardem isso. PROCON que multa é respeitado. PROCON que não multa não existe para a empresa. Tá? Porque o que acaba acontecendo? A mão coercitiva do Estado não é só para punir, é para educar.
Porque se o seu PROCON não multa, para que vai na audiência? Agora, se ele não for para o PROCON de Juiz de Fora, na audiência, ele é multado por não ter ido. Os índices de reclamação dos PROCONs que multam são quase 10 vezes maiores dos PROCONs que não multam. Então, eu não consigo conceber, e falando isso muito do doutor Felipe Carlos, PROCON que não tem processo administrativo e fundo municipal. Porque ele tem poder de autogestão, ele fabrica o seu próprio dinheiro. Porque estou falando isso aqui interna corporates, tá? Porque parece que a gente já trabalha para dar multa, para arrecadar, para poder pagar as contas. Não tem nada a ver. A multa é para que ele não repita isso novamente. Entendeu, menino bobo e feio? Multa é isso. E você pegar esse dinheiro na multa e investir em educação, investir em aprimoramento tecnológico do seu PROCON, para cada vez mais você estar tecnologicamente apto a enfrentar o mercado. Então, isso você judicializa muita coisa, porque você aumenta muito o seu índice de resolução. Tá bom? Obrigado, Mendes. Vou passar a mão dos dois palestrantes aqui o certificado. Dani, por favor. E antes de encerrar, eu vou só informar aqui para vocês, temos um restaurante aqui perto, há uns 7 minutinhos de caminhada.